Então, vamos continuar agora. Nossa segunda aula, nós vamos estudar a Epístola de Paulo aos Filipenses. Primeira coisa, vamos ver sobre o método crítico. Quem escreveu, para quem foi escrito, de onde, para onde e quando foi escrito. A gente vê que Paulo está de novo com Timóteo. Essa é uma epístola da prisão também. Paulo está preso, prisão em Roma, prisão domiciliar, apesar de estar algemado, ele está numa prisão mais relaxada, prisão domiciliar. Paulo está escrevendo e o seu coautor é Timóteo. No capítulo 1, versículo 1, a gente vê Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e ele fala a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos, santos, bispos e diáconos, que ele escreveu, que vivem em Filipos, tá? Então, ele está escrevendo para os santos e ele está destacando aí a liderança da igreja que vive em Filipos. Por isso a carta é chamada Epístola aos Filipenses, tá? De onde foi escrito? De Roma, porque ele estava preso. Foi escrito para Filipos e quando? A mesma data, entre 60 e 62, que foi na época em que Paulo estava preso. Vendo aí um pouquinho do transfundo histórico, a gente vê a implantação da igreja em Filipos. Paulo esteve em Filipos? Sim, ele pisou naquele chão, tá? Atos 16, 11, a gente vai ver que na segunda viagem missionária, mais ou menos entre 41 e 51 depois de Cristo. Gente, eu esqueci de perguntar, vocês estão ouvindo, estão vendo aí, tá tudo certo? Alguém me responde, por favor? Tudo certo. Ótimo. Então, na primeira vez que Paulo vai para a Europa, ele funda a igreja em Filipos, tá? Na primeira vez que ele vai, ele funda. Aí vamos pensar, o que aconteceu lá em Filipos? Que está registrado no livro de Atos. Em Atos 16, versículo 16 até o versículo 40, vai falar do período em que Paulo esteve em Filipos. Aí a gente vai ver aí, primeira coisa, a conversão de Lídia e de sua casa. Nós não colocamos aí, eu esqueci de colocar, faltou um quadradinho aí. Tá no 16:15, que é a conversão de Lídia e sua casa. Eu não vou ler lá em Atos para a gente não gastar um tempo voltando em Atos, que é um livro que a gente já estudou, tá? Mas você pode voltar depois. Depois a gente vai ver a libertação da menina possessa. Lembra que isso ofendeu a cultura dos filipenses, porque essa menina possessa, ela dava lucro, né? Por quê? Porque ela tinha um espírito adivinhador. Lembra disso, gente? E aí ela estava seguindo Paulo e Silas, e aí Paulo vai e liberta, né, essa menina desse demônio que estava atrapalhando, né, a pregação de Paulo. E aí, o que acontece? Paulo e Silas são açoitados, né? São presos. Aí o carcereiro se converte. Lembra do terremoto? O carcereiro se converte. E aí ele tenta se matar. Paulo fala: não, né? Não precisa fazer nada contra você. Nós estamos aqui. E aí Desculpa, acontece a libertação formal de Paulo. Eles tentam que Paulo saia na surdina e Paulo fala: não, sou cidadão romano, e acontece a libertação formal de Paulo. Esses são os acontecimentos registrados em Filipe, tá bom? Como que era a religião? Magia bem forte, o culto ao imperador, a adoração a César e tudo que a gente já viu em relação também ao gnosticismo, em relação aos judeus, tá? Os judeus judaizantes que eram legalistas, né? Que perseguiam Paulo, eles queriam matar Paulo, a gente já viu isso, né? Paulo várias vezes teve que fugir, né? Teve um episódio que ele teve que fugir até num cesto.
foi apedrejado na galáxia e tido como morto. Então, eles perseguiam Paulo por causa da pregação do evangelho. E Paulo fala que não se importa, né? Que fica até feliz com o sofrimento que a gente viu na aula anterior. Então, características da igreja de Filipos. Eu coloquei vários versículos aí que você pode depois conferir lá, mas a gente não vai ler por conta do nosso tempo, tá? Eles eram generosos, tá? E eles eram uma igreja pobre, né? O contrário da igreja de Corinto, que era uma igreja, eu coloquei aí até um contrário aí, ó, versos 2 Coríntios 8:15, né? Eles eram uma igreja pobre. Tinha falsos obreiros, a gente vê no capítulo 3, versículo 2 e versículo 18. Faltava unidade na igreja, Paulo vai falar muito sobre unidade. Eles participavam do ministério de Paulo, tem alguns versículos aí. Eles eram obedientes e eram uma igreja que sofria padecimentos. A igreja sofria perseguição, tá? Então a gente vê que era uma igreja pobre, uma igreja que sofria, uma igreja que ofertava, apesar de ser pobre, ela ofertava. A gente viu isso, a igreja mandando oferta para a Judéia, para Jerusalém, né? Então, vamos ver a situação de Paulo. Paulo, ele vai falar de si e ele vai falar, ó, que ele estava preso, ele vai falar que sente saudade, ele vai falar sobre choro, ó, que ele chora no 3:18, ele vai falar de sofrimento e ele vai falar de tristeza. Mas essa é a carta da alegria, essa é a carta que ele manda as pessoas se alegrarem. A alegria mesmo que em sofrimento. Paulo vai falar sobre isso em Filipos. Tem algumas passagens difíceis que eu anotei, deixei duas aí anotadas para a gente discutir, para a gente pensar. Na verdade, nem é discutir tanto, né? Que só eu que falo desse lado de cá, né? Infelizmente. Mas no 1:15-18, Paulo vai falar que existem algumas pessoas que pregam por discórdia. Vamos lá, no capítulo 1, versículo 15-18. Vamos ver, ó. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, que é discórdia, né? Outros, porém, os fazem de boa vontade. Está falando de pessoas que estão pregando o evangelho, alguns por inveja e por discórdia, e outros de boa vontade. Aí no 16 ele fala assim: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, que foram os que ele falou anteriormente, né? Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, e sempre me regozijarei. Então, ele está falando que algumas pessoas estão pregando a Jesus, mas estão com o coração errado. O que será que eles estavam falando de Jesus? Provavelmente o que eles estão falando está surtindo efeito. Por quê? Porque Paulo está se alegrando com isso. Ele fala, eu me regozijo, que importa? Eu me regozijo. Provavelmente eles estão falando a verdade acerca de Jesus, tá? Porque Paulo, ele não se opõe, tá? Ele está falando que não se importa, porque o nome de Jesus está sendo divulgado. Talvez eles estivessem tentando denegrir a imagem do próprio Paulo, tá? E aí, de repente, eles estão justificando, falando por que Paulo está preso, né? E de repente, o fato deles falarem que Paulo está preso e querendo denegrir a imagem de Paulo e falando é porque ele está pregando de Jesus. Mas o que ele está pregando de Jesus? Ah, está pregando que Jesus é o Salvador. Enfim, eles acabavam pregando também. Aí Paulo fala, eles podem estar falando por inveja, eles podem estar falando por porfia. E aí Paulo vai falar até assim, ó. Eles estão achando que vão suscitar tribulação às minhas cadeias, ou seja, eu estou preso, eles estão achando que vão aumentar o meu sofrimento, mas não vão, não estão aumentando
aumentando o meu sofrimento. Sabe por quê? O importante é que o evangelho seja propagado. Ainda que eles estejam me difamando, falando em verdade sobre mim, mas estão falando do evangelho, não tem problema. Então, o nome de Jesus estava sendo pregado, as pessoas estavam vindo conhecê-lo. E aí é por isso que Paulo está falando que se alegra. Tá, gente? Provavelmente seja esse o entendimento de Paulo dizer que eles pregam por discórdia, mas não importa. Paulo está feliz ainda assim, porque o importante é que eles estão pregando. Esse é o importante. A palavra está sendo divulgada. E aí no 2:12 ele vai falar sobre desenvolver a salvação. É possível desenvolver a salvação? Como que desenvolve a salvação? Se Jesus é que nos salva. O sacrifício de Jesus é eficaz. Não precisa de obras, porque a salvação é pela graça através da fé. Como é que desenvolve a salvação? E aí no 2:12 Paulo vai falar assim, ó. No 2:12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo quer dizer com essa frase? Aqui, ó, veja que ele está falando no contexto de obediência. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. E ele também está falando no contexto de unidade, na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Então, provavelmente o que Paulo está querendo dizer é desenvolver a fé como testemunho de Jesus, é desenvolver as atitudes de fé e não a salvação, tá? Provavelmente o que Paulo está falando é desenvolver a prática do evangelho, é desenvolver a fé que pratica e não desenvolver a salvação, tá, gente? Provavelmente seja isso. Então, vamos para algumas observações e interpretações do texto. Um versículo que eu amo muito, está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Paulo está confiante de não ter corrido em vão. Não foi em vão que ele sofreu tudo para que o evangelho chegasse até Filipos. Ele fala que foi Jesus que começou a obra e que Jesus é fiel para completar aquilo que ele começou. Ele está acreditando que Jesus vai completar aquilo que ele começou. Esse é um versículo que eu guardei quando eu estava estudando, fazendo a escola de estudos bíblicos. Eu estava no seminário interno, essa escola eu fiz em 9 meses. Em 9 meses eu tive que resumir a Bíblia em 70% com caneta, não tinha nem computador não, é com caneta, fazendo trabalhos, fazendo essa estrutura que eu mostro para vocês, fazendo observação, interpretação, correlação, aplicação. E a gente resumia a Bíblia em 70%. Em 9 meses eu tinha que ler ao menos 5 vezes cada livro. Foi uma escola muito apertada. E eu me firmei nesse versículo que fala: aquele que começou a boa obra há de completá-la. E eu profetizo isso também na vida de vocês. Aquele que começou a boa obra na vida de vocês em relação ao estudo da palavra, ele é fiel para completar. Eu oro para que vocês terminem essa escola em grande aproveitamento e que vocês continuem a estudar a palavra, que a ideia de gerar mais fome, mais desejo de estudar a palavra, que isso seja verdade na vida de vocês, que Deus possa completar a obra que Ele começou na vida de vocês, no sentido de que vocês nunca percam esse desejo e essa vontade de se alimentar da palavra de Deus e de dar pão a quem tem fome, né? E de alimentar também outras pessoas que precisam e dependem desse pão de cada dia, que é a palavra. Então, esse versículo fala sobre aquele que começou. Paulo, ele está confiante que Jesus vai continuar a fazer na vida desta igreja. Aí no capítulo 1, versículo 12, Paulo vai falar uma coisa muito importante que a gente já falou provavelmente umas 4, 5 vezes nesse estudo do Novo Testamento. Paulo vai falar que o que me aconteceu tem contribuído.
O que aconteceu com ele tem contribuído para o crescimento do evangelho. Ele vai falar que as cadeias dele são conhecidas pela guarda pretoriana. Ele vai falar que os irmãos são estimulados e estão ousando a falar com mais autoridade. O fato dele estar preso, o fato dele sofrer pelo evangelho, contribui que as cadeias dele são conhecidas pela guarda pretoriana, ou seja, os da casa de César, os da casa de Nero, e vão se converter através da sua prisão. Ele fala, ele ainda não chegou a essa prisão, a última prisão, né? A segunda prisão, mas ele fala que ele está pregando o evangelho para a guarda pretoriana. Ele fala que os irmãos estão sendo estimulados com a sua prisão. E esse sofrimento, essas cadeias estão contribuindo. Não foi em vão, né? Não está sendo em vão o sofrimento dele, né? Ele está incentivando aos outros. Versículo 20, ele vai falar sobre a ardente expectativa e esperança de que ele não será envergonhado. Ele vai falar que Cristo está sendo engrandecido no corpo, quer na vida ou quer na morte. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha essa convicção de que não seria decepcionado. O nome de Cristo ia ser engrandecido através dele de qualquer forma. Se ele morresse ou se ele vivesse, né? Para ele nem importava a sua vida, né? Porque ele fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vivia para Cristo, e se ele morresse, o que aconteceria? Ele estaria com Cristo. Então, não faz diferença, né? Mas aí ele vai falar no 1, 22 a 25. No 1, 22 a 25, ele vai falar que o viver na carne traz fruto. Ele continuar vivo, ele poderia pregar o evangelho para mais pessoas. Ele continuar vivo, ele poderia escrever outras cartas e disciplinar as igrejas e a liderança que ele constituía. Ele poderia doutrinar, né, a igreja de Cristo se ele vivesse na carne, né? Se ele vivesse na carne. Ele fala que ele tinha o desejo de partir, porque seria incomparavelmente melhor. Poxa, a pessoa está presa, algemada, né? A pessoa está sofrendo privações, uma pessoa totalmente ativa como Paulo, que trabalhava meio período lá como fazedor de tendas, pregava o evangelho, ia nas sinagogas, estava andando, viajando em todo lugar. Agora ele está preso, né? Ele fala que ele tinha o desejo de partir, estar com Cristo era incomparavelmente melhor, mas por causa da igreja, ele falou que então ele escolheria permanecer na carne. E ele fala que ele está convencido, ele está confiante de que ele não vai morrer nessa prisão, de que ele vai permanecer na carne, né? Ele está convencido que ainda não é hora dele partir, né? Porque ele sabe que ele ainda vai contribuir para o progresso do evangelho, né? Para contribuir para o aumentar a fé da igreja, incentivar a igreja em fé. Então, ele fala aí, ó, convencido estou que ficarei para o progresso, o gozo e a fé da igreja. Ele sabe que não vai ser ainda dessa vez que ele vai partir. Aí no 2,19, ele vai fazer uma comparação com bons obreiros e com maus obreiros. Ele vai falar de Timóteo e de Epafrodito, que são os bons obreiros, e ele vai fazer uma comparação com os falsos mestres. O que ele está querendo mostrar para a igreja? O que é ser bom obreiro? Quais as características de um bom obreiro? Abre o teu olho, igreja. Porque pelo fruto se conhece a árvore, e isso é uma correlação. Abre o seu olho, igreja. Você precisa entender quem são os falsos mestres que estão no meio de vocês, quem são os lobos que estão no meio de vocês, ensinando, tendo autoridade. Eu estou indicando Timóteo e Epafrodito, que são bons obreiros, né? E aí ele vai falar dos maus obreiros que se encontram na igreja. Ele começa a falar dos maus, mas antes, em contraste, ele fala de dois obreiros fiéis, e que é Timóteo e Epafrodito, que são pessoas que ele se orgulha e ele está enviando para Filipos. E olha o que ele vai falar.
lá nesses versículos ele vai falar de Timóteo, ele fala assim, a ninguém tem igual sentimento. Ele vai falar que Timóteo é uma pessoa totalmente diferenciada, que a ninguém ele tem um sentimento igual, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então ele vai falar assim, eu estou enviando Timóteo de alguém que eu não tenho ninguém igual o Timóteo, com sentimento igual ao do Timóteo, que ele tem esse desejo de cuidar dos seus interesses. Ele não vai cuidar dos interesses dele, ele não busca seus próprios interesses, ele vai buscar o interesse da igreja. Ele vai falar assim, o Timóteo, ele tem o caráter aprovado. Ele foi provado e ele foi aprovado, porque ele serviu comigo como um filho a pai. Olha que lindo que ele vai falar no texto. E de Epafrodito, ele vai falar assim, ele é irmão, cooperador e companheiro de lutas. Ele é o vosso mensageiro e auxiliar. Então, ele está falando de bons obreiros. De Epafrodito, ele vai falar assim, ó, o Epafrodito, ele sentiu saudade de vocês e ele ficou angustiado por causa de vocês. E vocês ouviram que ele até adoeceu. E aí Paulo, olha que lindo que Paulo vai falar de Epafrodito. Ele vai falar assim, ele adoeceu mortalmente. A doença dele era para a morte. Mas Deus compadeceu dele e de mim. Dele e de mim. Por que de mim, gente? Porque Paulo fala que Deus se compadeceu dele e de mim. Ele explica para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele fala o seguinte, eu estou aqui preso, esse meu companheiro de lutas, ele ficou doente para morrer, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim. Por quê? Porque eu estou aqui preso, já é um sofrimento e Deus não queria que eu tivesse tristeza sobre tristeza. E aí Deus teve misericórdia dele e de mim. Lindo, não é, gente? E aí Paulo fala assim, recebe com alegria e honrai homens como este, Timóteo e Epafrodito. Está lá a partir do versículo 19. Recebe homens como esse com alegria e honrai a homens como este. E aí Paulo vai falar sobre os falsos mestres, e aí ele vai falar para se acautelar dos falsos mestres. Olha só, aí agora ele começa a falar dos falsos mestres, ele fala, acautelai-vos dos cães, olha o contraste aí, recebe homens como estes, honre homem como esses, e agora no capítulo 3 ele vai falar, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Ele vai falar que esses homens, eles confiam na carne, na circuncisão, mas isso é falso, né? Ele vai falar sobre isso. E depois Paulo de novo vai falar de bom obreiro, ele vai falar da sua biografia. No capítulo 3, versículo 4 a 11, ele vai falar sobre a sua biografia. E depois ele vai falar, no finalzinho, ele vai falar assim, eu vou confiar na carne? Ele vai falar de tudo de sua biografia, do que ele passou, mas ele fala assim, mas eu não vou confiar nisso. Eu não vou confiar na carne. Poderia dar carteirada, poderia falar das coisas que eu vivi, das coisas que eu fiz, mas eu não vou confiar na carne. Ele vai falar assim, porque eu considero tudo isso como perda. Ele vai terminar falando isso. E eu considero tudo isso como perda. Vamos ver lá no capítulo 3, versículo... Depois que ele fala no capítulo dos cães, versículo 2, aí ele vai falar, no 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Poderia, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele está se comparando com os falsos mestres, esses cães, esses maus obreiros que pregavam uma falta circuncisão. Aí ele fala, eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro está pensando que pode, eu também, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, sou fariseu, quanto ao zelo, perseguição da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu sempre fui irrepreensível.
mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, isso para ele era lucro, e ele fala, não, essas coisas eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, que é a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então ele fala, tudo isso é lixo, tudo isso é refúgio. Eu não considero isso como precioso mais, tudo isso é perda, né? O que era lucro agora eu considero como perda. E aí, ó, ele termina falando assim, ó, eu não obtive a perfeição, eu prossigo para o alvo. Ele fala, apesar de tudo isso, ó, eu não obtive a perfeição, eu prossigo para o alvo. E o alvo é Cristo. É isso que ele está falando sobre esse permanecer, né? Se prosseguir para o alvo. Ele não obteve a perfeição e ele está se aproximando mais de Deus para se parecer mais com Deus. E é isso que ele fala, né? Ele fala que ele tenta, né? Ele imita a Cristo. Ele fala, imitem também a Cristo. Eu imito a Cristo, imitem também a Cristo. E aí, no próximo, a gente vai ver capítulo 4. Paulo vai falar que esses irmãos, eles são sua coroa, eles são sua alegria. E aí ele está falando sobre a ideia de permanecer firmes. Da mesma forma que Paulo prossegue para o alvo, ele quer então que os irmãos também permaneçam, prossigam. Olha a ideia aí de permanecer, de não desistir. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E aí ele vai falar sobre duas pessoas, Evódia e Sintique. Ele vai pedir que essas duas pensem concordantemente. Ele vai falar que as duas são bênção, só que uma tá puxando para um lado e a outra tá puxando para o outro. Você já viu esse filme? Né? Já viu esse filme antes? Às vezes a gente tem no nosso grupo duas pessoas megas, duas pessoas muito boas, duas pessoas que trabalham, duas pessoas que são nosso suporte, que nos auxilia, mas que às vezes estão em divisão, uma puxa para um lado, a outra puxa para o outro. Aí ele vai falar, ó, que ele roga a Evódia e Sintique que pensem concordantemente. Capítulo 4, versículo 2. Ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Aí no 3 ele vai dar outras recomendações. Ó, versículo 3. A ti, fiel companheiro Clemente, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Veja que Evódia e Sintica, elas já se esforçaram no Evangelho com Paulo, são boas obreiras, é isso que ele quer dizer, mas agora elas estão puxando para lados opostos, e Paulo está falando, chama essas duas aí, ó, para elas chegarem num consenso e caminharem juntas, tá? E aí, ó, no 4, 5, ele vai falar, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ele vai falar sobre moderação, permanecer na medida certa. A moderação é isso, é estar na medida certa. Depois ele vai falar sobre ansiedade. Ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Gente, esses versículos são tão famosos, né? Ó, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Olha o oposto da ansiedade aí, ó. O oposto da ansiedade é fazer oração, é fazer petição. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações. Olha só, essa paz é o contrário da ansiedade. A pessoa que está ansiosa, a pessoa não tem paz, a pessoa
que tem várias ideias, coloquei até aí o desenho, ó, porque depois vai falar sobre o que deve ocupar a nossa mente também. Então, essa pessoa ansiosa, ela não tem paz, né? Ela vive fazendo várias coisas, mas ela não para orar, para fazer conhecida a Deus as petições e buscar essa paz que é o contrário da ansiedade. Já esteve assim muito preocupado com uma situação e parou e falou assim: agora eu vou orar, chega. E aí você ora, entrega a Deus verdadeiramente e você sente aquela paz que é o oposto da ansiedade. Muitas vezes a gente está batendo a cabeça porque a gente não falou ainda com alguém que pode resolver. E orar é isso. Orar é falar para aquela pessoa que pode resolver. É Deus que pode resolver. E às vezes a gente quer resolver com o nosso próprio braço e a gente faz tanta coisa e não consegue resolver. Por quê? Porque a gente precisa parar um pouco, orar e fazer conhecida a Deus as nossas petições. A nossa petição. E aí, essa paz que excede todo entendimento. Por que a paz que excede todo entendimento? Não dá para explicar. Se ainda está naquele momento difícil, se ainda tem uma decisão para tomar, você ainda tem coisas para fazer, o certo seria estar ansioso, nervoso e tal, mas você está sentindo aquela paz que ninguém explica, que ultrapassa todo entendimento. Por quê? Porque você orou e você entregou nas mãos de quem pode resolver. Agora não é mais sua responsabilidade, né? Às vezes tem alguns problemas que estão na nossa mão para resolver. Aí a gente pede o auxílio de Deus, mas muitas vezes a gente está ansioso por uma coisa que nem está na nossa mão, nem é problema nosso. Por quê? Porque o que eu não posso resolver não é problema meu. Só é problema meu aquilo que eu posso resolver, que eu fui capacitada, comissionada para resolver. Às vezes o problema é um problema do outro. E você está aí ansioso por causa de um problema do outro, que você nem está na sua mão. Faz conhecida a petição ao Senhor. Ora ao Senhor. Isso eu estou falando para mim mesma, tá, gente? Orar ao Senhor. Fazer conhecida a Deus aquilo que nos aflige, porque a partir daí a paz que ultrapassa todo o entendimento vai guardar o nosso coração, vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus. E aí no 4:8 ele vai falar sobre o que deve ocupar a nossa mente. O que ocupa a nossa mente? O que eu tenho que pensar? Em que eu tenho que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Gente, se a gente parar para pensar em cada uma dessas coisas e estudar sobre cada um desses temas, né? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É isso que deve ocupar nosso pensamento, que é amável, que é puro, que é de boa fama. Essas coisas que devem ocupar. Aí no 4:9 ele fala: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Olha Paulo sendo o exemplo aí, ó. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Pratique aquilo que você viu em mim, aquilo que você aprendeu em mim, aquilo que você ouviu de mim. Pratique essas coisas, tá? Aí no 4:19, que lindo ele vai falar, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem que ele vai suprir, gente? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Segundo a riqueza em glória, ele vai suprir cada uma das necessidades. Ele não supriu? Aí a gente precisa perguntar: será que é necessidade mesmo?
se eu pensar na riqueza em glória de Deus, se eu pensar que eu ainda não fui suprido nisso que eu quero, será que é necessidade? Porque Paulo vai falar que o Deus que ele serve, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E aí ele vem aí ao final com as saudações. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. O irmão que se acha comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha, há santos na casa de César, né? E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E aí ele termina essa carta. E aí, ó, a gente vai para o método literário, que a gente já viu que é uma epístola, a gente tem aí o escritor, a gente tem o destinatário, a saudação, a oração de graças, tá? As divisões da carta. Versículo-chave, gente, olha o versículo-chave. Eu não sei se vocês viram o desenho, mas isso aqui é um desenho infantil. Essa bonequinha aqui representa a alegria. Essa é a carta da alegria e a carta da unidade, tá? E aí o versículo-chave, Paulo vai falar: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Olha a ideia de unidade. Pensar a mesma coisa. Olha ele chamando a atenção de Evódia e Sintique, ó. Tenhais o mesmo amor, olha a unidade aí. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então veja que Paulo está falando sobre a unidade, ó. Completar a minha alegria, de modo que pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, unido de alma e o mesmo sentimento. Tá? Essa é a ideia central dessa carta e método panorâmico. Então vamos lá, ideia central. A alegria, ainda que em perseguição, e unidade da igreja. A gente viu que essa igreja estava em sofrimento, em perseguição, mas ela precisava se alegrar. Paulo deu seu exemplo falando que ainda que estão me perseguindo, e ainda que estão falando mal de mim, mas o evangelho está crescendo, ainda que eu esteja preso, ele fala assim: eu me regozijo. E aí ele fala: alegrem-se vocês também. Alegria, ainda que em perseguição, e unidade na igreja. Qual a razão principal pela qual se escreveu esse livro? Paulo está agradecendo pelo cuidado e incentivo da igreja, é uma igreja que ofertava, uma igreja generosa, e ele está incentivando a essa igreja a continuar na fé. E também, lógico, eu não coloquei aí, mas a gente não pode esquecer que ele também está dando um toque aí para que a igreja tenha cautela em relação aos falsos obreiros. Vou colocar isso aí na apostila, que a gente não pode esquecer que também faz parte, tá, da razão principal. Agradecendo pelo cuidado e incentivo para continuarem na fé, a ideia de permanecerem, né? Mas também a ideia de se acautelarem em relação aos falsos mestres. Nós vamos terminar aqui, olha, 38 minutos de gravação. E a gente agora vai terminar a gravação, mas eu vou mostrar para vocês a estrutura do livro, tá bom, gente? Vamos lá. Vou mostrar para vocês a estrutura do livro. Parece